Amados irmãos, hoje à noite nós estaremos falando sobre esta mulher, Ruth, uma mulher virtuosa. Como eu estava dizendo agora há pouco para os irmãos, nós, quando lemos a Bíblia, a gente se encanta com as histórias. E na Bíblia, atenção, nós temos tanto histórias positivas como histórias negativas. Vocês ouviram o que eu falei? Então, na Bíblia tem histórias que deixam a gente assim, até pensativos. Como o ser humano é capaz de fazer determinadas coisas. Mas quando nós estudamos a história, por exemplo, de personagens que nos inspiram, eu creio que não devemos perder a oportunidade da gente comentar e tirar lições importantes de pessoas, de personagens que nos dão assim muitas lições. E hoje à noite nós vamos tratar sobre Ruth. Quero dizer para os irmãos que nós estamos terminando o livro hoje, o último capítulo de Ruth, capítulo 4. Amanhã nós estaremos iniciando 1 Samuel, uma leitura empolgante também, porque os livros históricos nos dão assim uma grandeza tão grande de informações sobre o povo de Israel, o povo judeu. E olha, queridos, uma coisa que eu faço, como eu costumo orar depois que eu leio o texto, porque eu oro com aquela empolgação de ter lido a Bíblia, né? E muitas vezes é uma história assim que nos deixa com muita fé. Eu digo assim para Deus: Deus, muito obrigado por ter nos dado esse privilégio de saber disso aqui. Porque se não fosse o livro, por exemplo, se não fosse o livro de Ruth, como a gente saberia da história dessa mulher estrangeira, moabita? Como a gente saberia de uma história tão linda como a história de Ruth, ok? Então, pessoal, nós vamos tratar sobre isso. Hoje à noite nós veremos algumas qualidades dessa mulher. Vamos abrir no livro de Ruth e nós leremos no capítulo 3, versículo 11. Ruth, capítulo 3, versículo 11. O que que diz aí? Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Isso é Boaz falando. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher o quê? Virtuosa. Irmãos, isso aqui é um testemunho que alguém conhecido como Boaz, um homem rico, ele era um fazendeiro, ele era um homem importante em Israel, precisamente lá na região de Belém, e ele disse: olha, Ruth, não tenha receio, eu vou fazer conforme tudo seja preciso, tudo quanto disseste, e eu te farei, pois toda a cidade, olha, já sabe que tu és uma mulher virtuosa. Irmãos, a história de Ruth, Noemi, não é? E a sua vinda para a terra de Israel, quando a gente lê, você percebe que certamente Noemi foi capaz de influenciar a nossa irmã Ruth, porque ela entrou para a história do povo de Deus. E certamente, quando a gente lê o livro, fica evidente, patente, que ela era, de fato, uma mulher virtuosa. E hoje à noite a gente não poderia perder, já que o livro é tão pequeno, 4 capítulos, e nós terminamos hoje, né? Lemos de quinta-feira para cá. Muito bem. Olha, o livro de Ruth, ou o exemplo de Ruth, é muito inspirador. Sua história nos ensina que, olha aí, ó. A história de Ruth nos ensina que momentos difíceis não duram para sempre. Vocês lembram como foi que começou a história dela? O sogro dela morreu. Ficou a sogra. Depois o marido dela morre. E elas ficam, meus irmãos, desamparadas. E de repente Noemi
toma a decisão de voltar para a sua terra de Israel, para o seu povo. E Ruth decide vir com ela. Irmãos, elas não traziam nada. E quando chegaram, meus irmãos, foi muita dificuldade. Elas estavam num estado de pobreza tão grande, meus irmãos, que um dia Noemi sugeriu que Ruth fosse colher espigas numa fazenda de trigo de um homem chamado Boaz. Está entendendo? Colher aquelas espigas que sobravam, que por lei, aquela espiga que caía no chão não poderia ser apanhada, porque era para os pobres, para as pessoas muito carentes. E ela fez, irmãos, o serviço. Então, de repente, essa mulher se torna esposa de um homem muito rico e muito poderoso. A história de Ruth é uma história que nos revela que situações difíceis, e a gente vê isso, irmãos, olha, nesse exato momento, eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar alguém que está passando por uma prova, por uma tribulação. Eu não digo aqui na igreja, porque eu conheço vocês, eu acredito que não tem ninguém aqui passando por uma prova que venha se assemelhar ao caso de Ruth ou Noemi. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa história dela nos ensina isso. Outra coisa, atenção. A história de Ruth, ou o seu livro, mostra que Deus é fiel e está no controle de todas as coisas. Você não percebe que Deus estava no controle? O fato de Noemi voltar de Moabe e Ruth vir com ela, ali mostra, irmãos, o relógio de Deus, a ação de Deus. Olha, isso é uma lição para nós. Uma vez, lendo um livro, uma pessoa disse o seguinte: se você voltar o relógio da sua vida, você vai ver o tanto que Deus já estava agindo na sua vida há tempos atrás. Você que não percebia, você que não viu. Claro que tem gente que é cabeça dura. Tem gente que Deus fala com ele. Irmãos, eu já me arrependi de negócios que eu fiz. Eu tenho certeza que eu já tomei decisões erradas, eu não tenho dúvida. Tem coisas que eu digo assim, aconteceu, mas eu tenho certeza que Deus tem um plano e um propósito nisso que aconteceu. Aí, aquilo me consola. Mas já tem coisas que eu tenho certeza que eu errei mesmo, por causa da dureza do meu coração, da minha mente. Isso eu tenho convicção. Agora, quando você age de boa intenção, quando você é uma pessoa sincera, que quando você toma uma decisão, você não toma por birra. Quando você vive de uma forma agradável, segura, Deus, tu sabes que eu não tenho maldade no meu coração, tu sabes que eu vou fazer isso, eu não sei nem por que eu estou fazendo, mas eu não estou fazendo com maldade. Porque eu sempre digo isso, irmãos, Senhor, me coloque no lugar que eu devo estar, para que eu esteja no lugar certo, na hora certa. Senhor, me leve a fazer o que eu preciso fazer, ainda que eu não saiba por que eu estou fazendo. Entende o que eu acabei de dizer? Olha, nós temos que fazer esse pedido a Deus. Senhor, me leve a fazer o que eu tenho que fazer. Senhor, me faça ver o que eu não estou conseguindo ver. Irmãos, o que tem de gente que a gente diz assim, tu é cega, tu não está vendo isso não? Pois é, meus irmãos, tem pessoas cegas, ainda que tenha olhos. Sabe por quê? Porque ela não está vendo as coisas que ela precisava estar vendo, que ela precisava enxergar. Ela também não está ouvindo o que ela precisa ouvir, parece que é surda. Ainda que tenha ouvidos. Nós temos que fazer essa oração, Senhor, me faça ver o que eu não estou vendo, me faça ouvir o que eu não estou ouvindo, Senhor. E que eu faça, Senhor, a tua vontade, ainda que eu nem saiba por que estou fazendo, Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ruth, se ela tivesse ficado em Moabe, irmãos, lá na terra dela, irmãos, Ruth nunca teria entrado para a história do povo de Deus. Ela nunca teria sido mencionada, meus irmãos, aqui na palavra de Deus.
ela não teria feito, não estaria fazendo parte da história mais linda do mundo, que é a história do povo de Deus até os nossos dias. Louvado seja Deus, porque agora inclui a igreja e Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, Ruth entrou para a história. Sabe por quê? Porque Deus estava guiando, irmãos, e certamente guiando os passos dela e da sua sogra também, em nome de Jesus. Pois bem, diga comigo, Deus é fiel e está no controle de todas as coisas. Irmãos, o livro de Ruth, em terceiro lugar, mostra que com Deus tudo termina bem. Vocês ouviram bem? Olha, o livro de Ruth mostra que quando você está com Deus, quando Deus está com você, tudo vai terminar bem. Agora, sem Ele, fracasso, terra na cara, pancada nos olhos e sofrimento lá mais tarde. Então, bora lá. Olha aí, eu quero apresentar para vocês 8 qualidades de Ruth. Olha aí a número 1. Ela tornou-se uma mulher temente a Deus. Quando você vai para o capítulo 1, verso 16, meus irmãos, ela toma uma atitude que é linda. Essa atitude dela equivale a uma decisão hoje em nossos dias. Você quer entregar sua vida para Jesus? Você quer entregar sua vida para Jesus? Sim, eu quero. Eu tomo. Eu entrego a minha vida para Jesus. Olha aí no versículo 16, o que diz? Disse, porém, Ruth, não me insistes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, aqui nós temos uma mulher decidida. Aqui nós temos uma mulher que está dizendo, olha, eu vou seguir você, eu vou seguir o seu Deus, eu estou junto com você. Aqui não abro, nenhuma situação vai me impedir, não me peça, eu estou com você e eu vou servir a Deus, o seu Deus, juntamente com você. Ela toma essa decisão assim, de uma forma muito segura. Essa decisão dela equivale que ela entrega também a sua vida agora na direção de Deus. Ela tornou, olha aqui o texto, quando o texto bem claramente fala, o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, que declaração linda, irmãos. A gente não vê isso em muitos casais, não é verdade? A gente... Olha, irmãos, quando a pessoa não se une, na fé, fica complicado. E a Ruth está se tornando agora não só uma parenta, uma nora, mas uma mulher que serve o mesmo Deus. E ela decidiu servir o mesmo Deus. Isso é uma atitude maravilhosa. Olha, certamente a fé e o testemunho de sua sogra Noemi foi uma inspiração para ela. Noemi deve, no sentido figurado aqui entre aspas, Noemi deve ter evangelizado as suas noras. Ela deve ter falado muito de Deus para elas. Ela pode ter dito assim para elas, olha, eu estou aqui, nós viemos para cá por causa de uma situação difícil lá, mas a história do nosso Deus é assim. O nosso Deus fez isso. Você sabe por que o nosso povo está passando fome lá em Israel? Por causa que eles estão desobedecendo a Deus. E Noemi deve ter falado muito, irmão, de Deus para as noras dela. E aquilo ali foi entrando no coração de Ruth. E Ruth deve ter lembrado disso. Quando Noemi decide voltar para a terra de Israel, ela diz, eu vou com você. Porque Ruth, ela era uma mulher estrangeira, de Moabe. Lá em Moabe, se adorava a outros deuses. E ela agora decide ser uma mulher de Deus. Lindo, não é? Olha aí a segunda virtude dessa mulher, ou qualidade dela. Lembre que o nosso tema é Ruth, uma mulher virtuosa. Quem foi que disse que ela era virtuosa? O futuro marido dela. Um homem rico, chamado Boaz.
Lindo, não é? Ela era uma amiga fiel. Ah, meus Deus. Quando você vê aqui no livro de Ruth, ó, 1,17, o que que diz em Ruth 1,17? Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, que amiga, viu? Isso aqui é o que nós podemos chamar de amiga, certo? Ruth era uma amiga fiel, no sentido literal da palavra. Olha, Ruth é de fato um grande exemplo de amizade verdadeira, porque o verdadeiro amigo está presente em todas as horas. Hoje nós chamamos de amigo, ei, meu fulano é meu amigo. Nunca deu nada. Nunca levantou uma palha. Na hora do problema, dá no pé, não tem compromisso. Olha, os verdadeiros amigos são aqueles que corrigem você quando precisa. Aquelas pessoas que são capazes de dizer assim, olha, cuidado com o que você está fazendo. Eu tenho interesse na tua felicidade. Eu tenho interesse no teu bem. Aquela pessoa, meu Deus, quando a gente vê na sociedade alguém reclamando, hoje todos me abandonaram. Sabe por quê? Eu não tenho mais nada. Pois é. Olha, meus irmãos, Ruth estava com a sua sogra quando ela não tinha nada, nada. Talvez só algumas roupas. Era isso que ela tinha, lá em Moabe. E ela volta, irmãos. E aí, quando ela volta, a sua nora vem ali junto com ela e diz exatamente isso que nós lemos. Eu não vou te deixar. Onde você morrer, eu ali morrerei também. Onde você for sepultada, eu ali também serei sepultada. E não tem nada que vai me separar de você, a não ser a morte. Isso é ser amigo. Isso é ser um amigo fiel. Número 3. Bora lá. Olha aí a terceira. Era uma mulher decidida. Capítulo 1, versículo 18. Vocês podem ler comigo? O que que diz aí no 1,18? O que que diz no 1,18? Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Irmãos, olha que decisão. A sua sogra disse assim, você realmente está decidida, não posso persuadi-la a desistir, não é? Porque, irmãos, isso é uma decisão linda, não é? Uma pessoa decidida. Olha, pessoas indecisas, escuta isso aqui, ó. Pessoas indecisas, elas não avançam, não ajudam em nada e não trazem mudanças. Pessoas que não se decidem, irmãos, elas ficam paralisadas. Elas prejudicam outras pessoas e não traz mudança nenhuma. Eu te pergunto, se ela tivesse ficado assim, eu vou ou não vou? O que que eu vou ganhar lá? O que que vocês poderiam me oferecer de bom? Lá também tem muito problema. Lá também tem muita seca. Lá também tem fome. Não. Olha, meu pai. Eu não sei se eu vou. Não. Ruth era uma mulher decidida. Pessoas decididas, elas geralmente são agentes de mudanças. Elas ajudam, elas provocam muitas mudanças ao seu redor. Vamos para a quarta. Olha aí, ó. A quarta. Era uma mulher disposta, corajosa e esforçada para o trabalho. Vamos ver bem aí agora no capítulo 2, versículo 2. Olha aí, ó. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que não me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. Irmãos, pense na atitude dessa mulher, irmão. Ela sendo uma viúva, ali, estrangeira, ela decide ir, meus irmãos, lá numa lavoura que estavam colhendo,
E ali ela chega e diz, olha, eu vou enfrentar esse trabalho. Eu vou atrás. Porque a lei, lá no Pentateuco, diz que quando caía uma espiga, não era para o trabalhador se abaixar e pegar. Ele teria que deixar para alguém pobre vir e colher. E também nos cantos. Nos cantos não era para colher. Não era para colher. Nem a que caía. Entende? E aí, meus irmãos, Ruth está tomando essa decisão de ir. Ela corria, meus irmãos, até riscos, mas ela decidiu ir. Olha o versículo 7, mostrando, confirmando isso. 2:7. Disse-me ela, deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Meus irmãos, quando você vê essa atitude dela, de passar o dia ali trabalhando, né? Esforçada. Vamos ler o 17. Olha aí o 17. O que diz no 17? Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Irmãos, ela colheu muito naquele dia. E veja que essa verdade aí, ela era uma pessoa, uma mulher disposta, corajosa e esforçada. Você sabe por que muita gente não consegue as coisas? Por quê? Porque não tem essas qualidades aí. Ela era uma mulher disposta, corajosa e esforçada. Olha aqui o comentário que eu fiz. Ruth não ficou esperando que alguém fosse bater em sua porta, indo atrás dela. Pelo contrário, ela foi. Sabe o que você encontra? Tá difícil demais. Ninguém veio me procurar. Ninguém veio atrás de mim. E olha, um dia desse eu estava fazendo a devocional lá em casa com a minha família, e eu li naquele devocional, em um devocional que nós usamos, que tem gente que é uma desculpa para não fazer nada. Dizer assim, eu não vou fazer nada, porque se for de Deus, a pessoa vai bater na minha porta. Eu não vou levantar uma palha, não vou nem dizer que estou precisando. Eu vou ficar em casa, parado. Se for, a pessoa vai ir na minha casa. Olha, meus irmãos, isso é muito perigoso. Você nunca deve fazer isso, a não ser que você tenha realmente certeza que essa é a atitude que você tem que fazer. Mas o correto é você ir atrás, é se esforçar, dar o seu melhor para você conseguir. Eu posso ouvir um amém? Olha aí a quinta. Olha aí a quinta qualidade que prova que ela era uma mulher virtuosa. Ela era uma mulher educada, pois pediu permissão ao encarregado da propriedade para entrar na propriedade. Nós podemos ver no capítulo 2, versículo 7, nós lemos. Ela pediu permissão ao encarregado. Por lei, ela poderia chegar e dizer assim, eu vou entrar aqui. Não. Ela chegou e disse, olha, eu quero apanhar. Você deixa eu entrar? E então ele deixou. Mostra que Ruth não era uma mulher arrogante, aquela pessoa prepotente, né? Ela, embora fosse um direito dela, ela foi muito educada e humilde. Isso aí não deixa de ser uma qualidade. Sabe por quê? Porque pessoas educadas, meus irmãos, elas abrem portas. Pessoas mal educadas, elas fecham portas. Mas pessoas educadas, elas abrem portas. Pessoas muito educadas, polidas, né? Olha aí a 6. Olha aí a sexta qualidade dela, são 8 que nós vamos falar. Muito bem. Ela era uma mulher agradecida. No capítulo 2, versículo 3. Você pode ler comigo? 13, né? 2:13. O que diz aí no 13? Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu,
pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de tuas servas. Ela era uma mulher muito agradecida. Olha, ela agradeceu o consolo e a ajuda recebidos de Boaz. E aqui podemos dizer também que essa atitude dela de ser agradecida abre portas. Irmãos, a Bíblia manda em vários lugares a gente ser agradecidos. Você já viu que pessoas agradecidas é bom de se lidar? Sabe por quê? Porque elas reconhecem o que é feito para ela, por ela. O que os outros fazem. Rapaz, muito obrigado. Irmãos, é ruim quando você lida com alguém que não é grato. A pessoa recebe, mas nunca diz muito obrigado. Nunca reconhece o que faz. A Ruth, a nossa querida irmã Ruth, ela foi agradecida. Ela disse, olha, o senhor, Boaz, é um homem bom. Você falou ao meu coração, você foi tão legal. Você me ajudou. Eu quero dizer muito obrigado. Que atitude, viu, irmãos? Bora lá? Olha aí a sétima. A sétima atitude dela, que faz com que ela seja uma mulher virtuosa, ela honrou e ajudou a sua sogra. Ela ajudou a sua sogra. Está aí no 2,18. Se você quiser ler comigo, 2,18. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Ela tinha ali a decisão de dividir e ajudar a sua sogra. Olha, pessoal, o meu comentário nesse ponto, atenção. O meu comentário é o seguinte, ó. Ela tornou-se uma verdadeira filha para Noemi. E temos na história dessas duas mulheres um exemplo de boa convivência entre sogra e nora. Aqui poderíamos parafrasear sogro e genro, né? Olha, é muito bonito, irmãos, quando isso dá certo. Quando isso é lindo demais. A convivência, não é? De alguém que entra para a família nesse patamar, não é? De ser chamado genro, sogro, nora, né? Sogra e assim por diante. Não é uma aproximação muito forte? Irmãos, o sogro é uma pessoa importante, irmãos, o sogro. A sogra é uma pessoa importante. Agora para o genro, né? Para o sogro. O genro é casado com a filha dele. É muita coisa, irmãos. Então, é uma aproximação muito grande. E nós temos no exemplo de Ruth e Noemi um exemplo perfeito de uma convivência agradável, maravilhosa. E a gente sabe que em muitas situações de familiares aí, a coisa não vai bem. E ela nos dá esse exemplo de boa convivência. Isso é top. Top demais. Faça por onde você ter boa convivência com o seu sogro, com a sua sogra, com o seu genro, com a sua nora, etc, etc, etc. Tá? E vamos fechar com chave de ouro. Olha aí a oitava virtude de Ruth. Era uma mulher humilde e obediente, né? Uma mulher humilde e obediente. Veja que ela fez exatamente como Noemi a orientou. Capítulo 2, versículo 22 e 23. 2, 22 e 23. Disse Noemi à sua nora Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a acompanhar a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Era
A Ruth era uma mulher obediente. Ela obedecia perfeitamente os comandos daquela que era sua sogra, portanto, mais experiente. Ela seguiu o conselho. Faz isso, minha filha. E ela fez. Olha aqui a atitude dela, linda, né? Pessoas humildes são geralmente de boa convivência, pois o contrário também é verdadeiro. Você entendeu? Pessoas humildes têm facilidade de convivência. Pessoas orgulhosas, desobedientes, pessoas não humildes, têm dificuldade de relacionamento. Portanto, essa aí. Pastor, teria mais qualidades de Ruth? Certamente. Nós não estamos esgotando um assunto de uma mulher ou lições de uma pessoa tão virtuosa como Ruth. Poderíamos falar mais. Que Deus nos abençoe. E olha aí a nossa conclusão. A nossa conclusão é essa aí, ó. Precisamos de mulheres sábias e fiéis como Ruth e Noemi em nossos dias. Nas igrejas, geralmente, tem mais mulher do que homem, né? Então, que fique aí a lição. Nós precisamos de mulheres virtuosas como Ruth, fiéis, né? Mulheres sábias como Noemi, porque o exemplo delas certamente nos inspira. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você a se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem. Você, mulher de Deus, que ouvir essa mensagem, assistir, compartilhe e mande para sua filha, para sua nora, para sua sogra, para aquela amiga do trabalho, faculdade, etc. E os homens também, por que não dizer, né? Vamos, louvado seja Deus, um forte abraço, que Deus abençoe e o guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém.